Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de uma coisa assim que todos nós falamos, eu mesmo uso muito essa palavra, que é a respeito das decisões, ou como eu posso dizer, a respeito das atitudes inconscientes. Então veja, muitas vezes nós falamos, né? Ai, fulano fez tal coisa, mas é porque não foi consciente, foi uma coisa inconsciente, não foi intencional, não era essa a vontade dele, ele queria fazer outra coisa e tal. É claro que se nós fôssemos conscientes, se nós tivéssemos a consciência de que nós somos muito amados por Deus e que nós ainda estamos em sua mente, nós nem mesmo estaríamos aqui. Então isso é um aspecto, é algo inconsciente. Mas eu só queria chamar atenção, porque muitas vezes a gente usa essa palavra e quando eu falo assim, ah, não, mas isso foi inconsciente, não foi proposital, não foi intencional, a impressão que dá, presta bem atenção, o poder que a gente dá para o ego. Porque quando a gente fala isso, a impressão que se tem é como se o ego fosse uma entidade tão poderosa e tão forte que atuasse numa parte aí da nossa mente na qual nós não temos escolhas. Como se fosse uma força tão poderosa que nos movesse a fazer coisas e que a gente nem percebesse, como se fôssemos quase, como que fala? Manipulados por ele. Então assim, eu já usei muito isso, era tudo que eu sabia, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas no fundo, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás mesmo e começar a pensar a respeito da escolha. Ou seja, em algum nível, essa escolha foi feita para que eu atuasse daquela maneira inconsciente. Então, eu acho que eu estava pensando, né, nesse ponto da minha vida que eu queria buscar um pouco mais de maturidade, e maturidade eu digo no sentido de me responsabilizar por tudo que é relacionado a mim. Então, eu não posso me responsabilizar e nem mesmo controlar ou manipular a atitude de outra pessoa. Mas tudo que diz respeito a mim, ao meu personagem, sim. Então eu sempre tenho uma escolha. Então, na verdade, as nossas escolhas, as nossas atitudes, que nós chamamos de atitudes ou escolhas inconscientes, na verdade elas só são aparentemente conscientes, porque como eu posso dizer? Como eu não quero me lembrar de Deus, e essa é uma escolha minha, isso que eu quero dizer, é uma escolha ativa, não é uma escolha passiva. Então talvez eu não tenha, como eu posso dizer? Talvez não seja algo que eu faça e que eu me dê conta. De qualquer forma, sim, é uma escolha minha, né? Então, e aí, isso é outra coisa que eu estava pensando, porque assim, quando eu faço essas escolhas, que eu chamo de inconsciente, na verdade, ela é uma escolha ativa, só que a minha maneira de atuar tão automática que eu nem me dou conta que eu estou escolhendo aquilo. Então tem coisas assim, né, que a gente faz do dia a dia, enfim, você já prestou atenção na maneira como você dirige ou na maneira como, que nem eu tenho mania de gesticular, né, e eu nem percebo que eu estou gesticulando, ou seja, são coisas automáticas que eu acredito que são involuntárias, mas no fundo elas são voluntárias e eu faço isso através de uma escolha, nesse sentido. Então, isso, na minha opinião, me devolve o poder de escolha que sempre foi meu. Então, assim, eu só queria, né, trazer essa reflexão para que nós pensássemos a respeito desse assunto, porque é algo que eu venho usado muito correntemente, essa questão da inconsciência. Ah, mas eu fiz isso inconscientemente, eu nem pensei. E aí também o outro aspecto, né? Se eu ando fazendo tantas coisas de maneira inconsciente, automática, porque na minha família todo mundo é assim, porque a maneira como eu estou acostumada, é difícil sair, né, desse padrão, então significa que eu não estou presente no meu atuar, né? Então hoje em dia a gente fala muito em presença, como é estar presente, vivendo o agora, né? Então a gente fala muito do
poder do agora, enfim, tudo isso, mas então eu só vou tomar posse do meu poder de decisão agora quanto mais presente, ou seja, consciente eu tiver de todos os meus movimentos e de todas as minhas escolhas. Então eu queria trazer essa reflexão assim para que nós atuássemos mesmo de maneira mais presente e compreendendo quais são as nossas escolhas aí ao longo desse caminho, dessa nossa caminhada. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Namastê!